Paz assim a todos. Eu estava meditando agora há pouco em Filipenses, uma passagem, capítulo primeiro já de Filipenses, uma passagem muito interessante que fala muito ao nosso coração, e eu queria falar um pouco hoje sobre o que eu vejo, ou a visão de Paulo sobre a comunhão que ele tinha com os seus irmãos lá em Filipos. A passagem diz basicamente assim: Filipenses capítulo 1. Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Graça a vós e a parte de Deus, nosso Pai e da nosso Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. A primeira coisa que a gente tem que entender sobre comunhão, na verdade, é perceber o que não é comunhão. Porque a gente tem muito a entender comunhão no sentido de estar junto, ou então de um dia de lazer com os amigos. Mas a visão que Paulo vai ter sobre a comunhão é no sentido de compartilhar algo único ou algo em comum que eles têm. E o que Paulo vai mostrar aqui nessa passagem que eles têm em comum é o Evangelho, são as boas novas de Cristo. E eu até anotei uns pontos aqui, então, vez por outra eu vou estar olhando aqui, pescando. Mas é algo que a gente consegue perceber em primeiro lugar. Para que se possa haver uma comunhão verdadeira, uma comunhão cristã verdadeira, é necessário ter algo em comum. Eu relembro muito a questão de Atos, na igreja primitiva, que falava que eles tinham tudo em comum, né? Eles compartilhavam as coisas, eles tinham um único pensamento. E a comunhão verdadeira que existia é por eles terem esse único pensamento, sabe? Compartilharem e viverem algo em comum entre eles. Então, para Paulo, a comunhão verdadeira é quando existe algo em comum entre as pessoas. Quando eu compartilho de um mesmo sentimento, quando eu participo até mesmo do sofrimento, ou então da visão, da ideia daquelas pessoas, começa a haver ali uma comunhão, porque eu começo a sentir a necessidade da outra pessoa. E é interessante que Paulo não vai ter somente a comunhão, mas ele vai buscar fortalecer cada vez mais essa comunhão com aqueles irmãos a qual ele estava endereçando essa carta, que se você não lembra exatamente, se não me engano está lá em Atos capítulo 16, quando ele vai a primeira vez para Filipos e a igreja é plantada lá, e agora ele está em Roma e começa a lembrar desses irmãos. E o interessante é que ele estava preso, possivelmente já estava próximo de ser julgado, e o que ele trazia à memória dele naquele momento era a comunhão, era os irmãos de Filipe. Isso é interessante ser citado porque se fosse um de nós, em um momento que a gente está perto de ser preso, ou então estamos próximo à morte, eu acho que a última coisa que nós iríamos pensar era nas outras pessoas. Eu tenho certeza que a gente ia pensar em si mesmo, meu Deus, como é que eu tô, o que é que vai acontecer comigo, mas Paulo estava se alegrando naquele momento, e o que fortalecia essa comunhão que ele estava externando naquele momento era a lembrança que ele tinha dos seus irmãos, das pessoas que naquele momento não estavam próximas a ele, mas que vinham à lembrança. E ele guardava bons momentos. Uma comunhão verdadeira, ela guarda aqueles bons momentos, sabe, que você tem com as pessoas. Porque se nós pararmos para pensar, o primeiro encontro que Paulo teve com os irmãos em Filipe não foi um encontro tão bom. Ele chega lá e ele expulsa um espírito adivinhador de uma jovem, e ele é preso, ele é açoitado, e ele poderia pensar naquele momento, né? Poxa, eu fui preso, açoitado por essas pessoas, por que eu vou lembrar delas? Porque eu agora também estou num momento de prisão, estou num momento difícil da minha vida. Mas não, ele começa a colocar na sua mente os bons momentos que foram vividos com aquela comunidade, com aquelas pessoas. E o que se marca mais na comunhão, falando sobre esse assunto da comunhão, o que se marca mais, o que se tem mais de evidente é o amor. Paulo, ele não só tinha palavras de amor para com aqueles irmãos, mas ali se mostrava a prática verdadeira com amor, a preocupação.
E não somente a preocupação de Paulo para com os filipenses, mas também dos filipenses, porque na carta, se vocês forem ler, vai mostrar que os filipenses enviaram uma pessoa chamada Epafrodito para estar junto com Paulo, ou seja, não somente Paulo tinha comunhão, amava as pessoas, amava os filipenses, como também os filipenses amavam a Paulo. Então era uma comunhão de duas vias, né? Um amor de duas vias. Paulo amava aqueles irmãos e aqueles irmãos também amavam a Paulo. E por que eu resolvi falar sobre isso? Porque todas as vezes que a gente lê algo, alguma passagem da palavra de Deus, é importante nós tirarmos algo de proveito, algo ali para o nosso dia. E a leitura que eu fiz hoje em Filipenses, o que se evidenciou, o que se marcou nesse início desse capítulo foi a questão dessa comunhão. Paulo, mesmo preso, mesmo uma situação difícil, uma circunstância complicada, ele colocava na mente dele e relembrava bons momentos que ele teve com amigos, irmãos, que durante a sua caminhada estavam com ele, mas naquele momento não estavam, mas que aquilo não impedia de que a comunhão verdadeira existisse. Isso também me vem algo na memória, né? A comunhão não é somente quando nós estamos fisicamente próximos uns dos outros, porque às vezes nós temos pessoas próximas a nós, mas nós não estamos vivendo em comunhão com aquelas pessoas. Mas a comunhão verdadeira, ela é marcada não pela proximidade, mas sim por aquilo que está dentro do coração de cada um. Então, que nós possamos ser marcados por essa comunhão, ter pessoas que nós possamos ter como amigos verdadeiros, como irmãos verdadeiros, e que nós possamos orar por essas pessoas também, vir à memória coisas que exaltam, pensamentos que primeiramente exaltam a Deus, glorificam a Deus, e que também tenham em pensamento na nossa mente o amor entre as pessoas, o amor entre os irmãos. Eu queria deixar essa breve reflexão aí para cada um de nós.